No meu vídeo, falando sobre a recaída na depressão do padre Fábio de Mello, que tem trazido uma colaboração, entregue uma colaboração, claro, do profundo da sua dor, né, do profundo do seu sofrimento, né? Mesmo assim, o seu espírito cristão é capaz de sustentá-lo, fazendo-o atravessar esse sofrimento para entregar para nós, né, a maneira com que o padre vem lidando com o processo depressivo, né, e as estratégias que vem usando para se libertar desse tipo de sofrimento. Então, sua generosidade cristã faz com que o padre pense mais, mesmo nesse momento de dor, pense mais naqueles que podem se beneficiar do seu depoimento do que a escolha compreensível e natural de se reservar ao mundo privado para viver, né, esse momento de travessia, né, consigo mesmo e com as pessoas próximas a ele, né. É muito louvável que o padre tenha esse verdadeiro espírito cristão. Mas eu queria, de novo, pensar um outro aspecto da recaída que eu acho que ficou faltando no meu vídeo anterior. A recaída, como eu disse, é cair no mesmo lugar onde se caiu de modo dramático anteriormente. Então a pessoa consegue se levantar dali, né? No processo de se levantar dessa queda, medita sobre o que levou a pessoa a derrapar e nutre a esperança de que daqui para frente consiga identificar rapidamente os elementos que podem levar a pessoa a cair novamente. Então a repetição do comportamento que levou à depressão certamente levará de novo o indivíduo à recaída. Houve um aprendizado, né, mas não um aprendizado necessário para se evitar a recaída. Eu queria dizer que toda recaída não é uma recaída no mesmo lugar onde se caiu anteriormente. Então eu queria construir aqui uma imagem de uma espiral. Uma espiral é um círculo ascendente. É um círculo, mas não é um círculo estático, é um círculo ascendente. Então, a recaída é uma recaída, mas é ao contrário, né, do que se pensa, não é no mesmo lugar, é num outro lugar, num lugar de ascensão, num lugar de desenvolvimento. Então, esse acréscimo à reflexão sobre recaída, né, é importante que se faça. Nós poderíamos dizer que se o indivíduo recaiu, ele não recaiu só porque repetiu o mesmo padrão de comportamento danoso que o levou a cair, né, na experiência anterior. Ele recaiu porque há ainda dentro dele um manancial enorme de experiências que ele precisa trazer do inconsciente dele, né, para a realização da vida consciente dele e para nos contar,
né? Como ele foi capaz de fazer isso? Essa é a jornada de todo herói. Todo herói faz a jornada, a descida aos infernos. O credo cristão, que o padre conhece tão bem, nos conta que Jesus desceu à mansão dos mortos. No meu tempo, era aos infernos mesmo. A mansão dos mortos. E de lá ressuscitou no terceiro dia. O terceiro dia é um número simbólico, nós não sabemos quanto tempo Jesus fez essa experiência no mundo dos mortos. E o que ele andou enxergando por lá e que pôde trazer. Uma excelente notícia ele nos trouxe, é que se pode voltar de lá. Se pode voltar da depressão. Se pode ressurgir, né, da nossa escuridão com uma iluminação extraordinária, carregado de uma luz extraordinária, a luz que se alcançou, né, através da experiência da descida, da escuridão. Então a recaída tem esse aspecto também, né? É um retorno ao lugar onde já se esteve, e ao mesmo tempo é um retorno porque a pessoa voltou de lá, mas ainda ficou pedras preciosas, ainda pedras preciosas estão ali naquele lugar à espera que o indivíduo volte para pegar essas pedras preciosas e trazer para disponibilizar ao mundo da consciência, né? Então eu acho que a gente também não devia ver a recaída de uma maneira tão pessimista, né? Temos que ter cuidado, porque estamos lidando com forças impessoais, estamos lidando com mistérios do inconsciente, né? Estamos lidando com pulsões de vida e de morte, né? E, eventualmente, o resultado pode ser verdadeiramente dramático e letal, nós sabemos disso. Nós sabemos do que estamos falando, né? Mas aquele que não arrisca a sua própria vida também não pode ganhar, diz o Rabi Jesus. Por isso eu proponho para terapia, né, um termo que eu cunhei e desenvolvi ao longo do tempo aqui no consultório, que eu chamo de teoterapia, que é a terapia através da experiência interior, né? É preciso que a gente entenda que a gente ouve por aí dizer, mas, né, essa experiência não tem nada a ver com religião, né, com fé, né, é uma doença, né? Eu acho isso assim um festival de barbaridades, né? Quando eu ouço isso, eu fico impactado, né, porque eu vejo a extensão, né, dessa visão de mundo, né? Primeiro que eu não acredito em doença, no sentido de que a coisa em si é uma doença. O que eu acredito é que quando alguma criatividade dentro da gente não é capaz de se realizar na vida da gente, então nós ficamos doentes. Mas nós ficamos doentes não é porque exista uma entidade chamada doença. Nós ficamos doentes todas as vezes que não conseguimos resolver os nossos conflitos, que não conseguimos ter abertura, compreensão para resolver os nossos conflitos, os conflitos naturais de todas as vidas. Todos nós temos conflitos, todos nós temos traumas, todos nós temos calcanhar de Aquiles, todos nós temos, né? E quando há uma incapacidade em função de mecanismos de defesa que protegem o ego do sofrimento, né? Quando esses mecanismos de defesa são maiores do que a possibilidade do indivíduo suportar, né, aquilo que se esconde por detrás do sintoma e que quer se revelar na vida consciente do indivíduo, quando ele não consegue fazer isso, ele adoece. Então, a depressão, inicialmente, para mim, é um rito de iniciação
que pode se tornar uma doença se o indivíduo não for capaz de compreender qual é o significado daquela angústia, qual é o significado daquela dor, qual é o significado daquele sofrimento, daquela ferida interna. Foi o abandono? Foi a separação? Foi a perda de um objeto amado? É um conflito entre o desejo inconsciente, né, e os compromissos conscientes que o indivíduo assumiu e que contrasta com seus desejos inconscientes, né? Eu me lembro de um caso clínico que eu tratei, que era uma freira, né, que é muito espiritualizada, muito profunda, né, e que era perturbada por sonhos opostos ao zelo espiritual que ela nutria conscientemente. E aquilo era sentido por ela como um pecado, como alguma coisa que ela deveria se livrar. Ela não conseguia compreender que quanto mais profundo é uma experiência espiritual, mais profundo também é o conhecimento obrigatório da sombra do bem, né, que compensa a experiência de luz. Né? O que eu quero dizer é que se alguém tem um mundo espiritual muito poderoso e que precisa de realização, essa pessoa terá que lidar com o contraponto dessa iluminação e desse desejo, que vai aparecer na vida dela através de sonhos e de outras manifestações. E que se a pessoa não compreender que ela tem que lidar com esse oposto dentro dela, com sua sombra, como chamou Jung, né, ela vai adoecer, verdadeiramente vai adoecer. Ela vai adoecer pela incapacidade de compreender o que está acontecendo. Não são as coisas que estão presentes nela que formam uma doença, mas a incapacidade de compreender as coisas que estão dentro dela, pedindo para se tornar consciente e participar da vida consciente dela. É essa incapacidade que constrói a doença, e não os conteúdos psíquicos que ficam satelizando ali o ego, esperando serem reconhecidos, esperando um diálogo para que eles possam se integrar à consciência. Então essa freira teve que admitir, aceitar humildemente, né, uma arrogância muito grande, um ego ideal de perfeição absoluta, né, e era acossada por sonhos de dar inveja a Dioniso, né, e ela tinha que lidar com aquilo ali. Eu tinha que colocar na mandala da espiritualidade dela a sexualidade dela também. E não queria, porque sexo ainda hoje tem uma representação diabólica, né? Ainda hoje tem um tabu muito forte ligado a isso, né? A nossa sexualidade, a gente não consegue ver a dimensão sagrada da nossa sexualidade. Essa mulher foi obrigada, né? Porque ela buscava a espiritualidade dela. Então, se ela buscava a espiritualidade dela, ela também tinha que incluir na mandala da sua espiritualidade a sua corporalidade, a sua materialidade, né? É isso, né? Então, eu verdadeiramente espero que o Padre Fábio de Mello continue nos oferecendo, né, a riqueza espiritual que só pode ser encontrada através de ritos como esse, né? A depressão, né? Que a depressão é uma descida, né? Em grego se diz catábase, né? E da sua ressurreição, em grego se diz anábase, a sua ressurreição, né? Nós vivemos assim a nossa vida, entre descidas e subidas, né? E aí na descida, né, a gente tem que extrair o conhecimento, né, para, quando voltar mais sábio, voltar um pouco mais iluminado, mais humano, né, mais generoso, né, compreendendo melhor o outro, mas compreendendo melhor a si mesmo, sendo mais amoroso,